Jesus está no meu coração, Jesus está no meu pensamento, Jesus está na minha vida, Jesus está no meu silêncio. Boa noite. É sempre bom poder receber o que a natureza nos brinda, né? Com esse clima daqui que é um São Félix, esse friozinho que faz com que a gente refresque cada vez mais o corpo físico, mas também a agitação do dia a dia, né? Que quando a gente está naquele calor, a correria, aquela coisa toda vai deixando a gente mais elétrico ainda. Mas esse friozinho faz com que a gente possa, de certa forma, se sentir mais tranquilo, né? Possa se sentir mais harmonizado com os nossos compromissos, com as nossas escolhas, com os nossos desafios, né? E mês de maio, a gente, algumas denominações religiosas dedicam a Maria, aquela que veio ao mundo com a missão de trazer o Salvador, aquele que vinha nos ensinar a amar, nos ensinar o caminho, nos ensinar a abrir as portas para acesso àquilo que nos faz crescer, que nos faz melhorar, que nos faz evoluir, que a gente possa. E a gente tem um carinho muito especial, o Espiritismo tem um carinho muito especial por Maria, porque não é à toa que uma pessoa se colocar à disposição para trazer Jesus, não foi à toa. Ela tinha uma missão ímpar e o seu amor ele foi desde o início até os seus últimos dias aqui na Terra. Porque mesmo depois da partida de Jesus, né, ela continuou com trabalhos sociais, trabalhando com pessoas doentes, com leprosos e tudo mais. E isso mostra a grandeza dela quando muitos sequer admitiam passar na rua quando tivesse alguém com aquela doença na época, né? E ela se manteve firme no propósito de ajudar a humanidade. Então, que a gente possa ter dentro de nós esse sentimento do amor de Maria por nós e que nós possamos extravasar um pouco desse amor em favor da humanidade. Muito bem, vamos lá. Boa noite mais uma vez, né? É sempre bom quando a gente pode voltar para se colocar à disposição de falar. Por que eu digo isso? Porque quando a gente fala, nós somos os primeiros a ouvir. Qualquer coisa que a gente vai dizer, para a gente falar, passa pelo nosso pensamento, passa pelo nosso crivo da razão. Então nós somos os primeiros a sermos tocados por aquilo que é dito. E por que eu digo que é uma alegria poder vir para aqui? Porque quando a gente se propõe a fazer algum tipo de reflexão, é natural que a gente busque compreender aquilo que vai ser dito. Naturalmente, a gente faz planos, a gente faz roteiros, a gente rascunha, a gente diz, vou dizer isso, vou dizer aquilo, vou contar essa história, vou contar aquela. Assim como aquele que trabalha na saúde, planeja, hoje eu vou fazer isso. Aquele que trabalha com a educação, professor, ele
Ele sai, prepara a sua aula, chega na sala de aula, planeja, vou fazer uma atividade ali, vou dividir a turma em 5 grupos de 6, né? Aí conta ali que vão ter 30 alunos na sala de aula, aí chega na hora, tem 5 alunos. E agora, como é que eu vou dividir as turmas para fazer aquele trabalho? Então você tem que se adaptar aos desafios apresentados em cada momento. Assim é na educação, assim é na saúde, assim é em qualquer segmento que a gente planeja estar e fazer. Você planeja, para quem gosta de praticar esportes, você planeja ir jogar uma partida com os seus amigos, uma partida de futebol, por exemplo, mas o dia de chuva, como tem atletas que são feitos de açúcar, eles não vão. Naturalmente, aquilo que você planejou, de jogar, de fazer tudo, vai encontrar barreiras postas, porque não depende só da gente. A nossa vida, ela é composta por um todo. Aquilo que a gente se propõe a fazer, muitas vezes, por depender do outro, a gente não consegue fazer como planejou. Assim como o outro planejou algo, mas que por minha participação de forma diferente do esperado, não se resolve como planejado. E isso naturalmente vai causando certos constrangimentos, porque se eu planejo algo, eu espero que aqueles que se comprometeram façam juntamente e de acordo com aquilo que é planejado. Isso causa, de certa forma, uma falta de harmonia social. Porque eu tenho interesse, o outro tem outro interesse, o outro tem outro. Eu interpreto de uma forma, o outro interpreta de outra, terceiro. E cada um de nós vai fazendo as nossas polarizações interpretativas, e isso, quando não há consenso, falta harmonia, que desregula a sociedade. Feitas essas colocações iniciais, afinal de contas, sabe, eu ainda não entendi o que é que tu está querendo dizer. Qual o tema de hoje? Espiritismo e harmonia social. É esse o tema de hoje. E para isso a gente tem que entender primeiro como é que surgiu o Espiritismo. Vamos fazer uma breve passagem pelo surgimento do Espiritismo. Lá no século XIX, a Europa fervendo, o berço do iluminismo na França, conhecimentos científicos exacerbados, o desenvolvimento industrial, tudo isso fervilhando na humanidade. Mas, por outro lado, apesar de tudo isso, um forte vazio existencial, o materialismo predominante. E quando a gente vai estudar o Espiritismo para conhecer, a gente vai vendo que todo um processo de preparação foi feito para que em 1857 fosse lançado o Livro dos Espíritos.
por um professor, um cientista, um pesquisador, professor Rivaio, Hipólito Leon Denizar Rivaio, cientista. Ele fez uma das gramáticas francesas, exímio conhecedor de ciências, de matemática, de biologia, estudioso das letras, um cientista. E em ciência, a gente sabe que a opinião individual, a opinião particular para a academia não interessa. O que interessa são fatos, provas contra provas, afirmações ou negações. E naquele tempo, começaram a surgir lá na França alguns fenômenos. E esses fenômenos chamaram a atenção da população. Que fenômenos foram esses? Em alguns encontros de amigos, mesas começavam a flutuar, mesas começavam a girar no ar, e começou-se a se fazer um jogo de cena, e atraindo o público, e as pessoas levando isso ali como entretenimento. E esse professor ele é convidado. Vamos assistir lá essas coisas que estão acontecendo? Ele, como cientista, ele vai e diz: eu vou lá e vou provar que isso é tudo armação. E começa o seu processo de pesquisa e não vai encontrando respostas. Mas aos poucos, com sua pesquisa, com sua criteriosa observação, ele vai percebendo e vai recebendo as mensagens necessárias até que ele compreende que precisava trazer algo novo, algo que iria mexer com a humanidade, algo que iria explicar coisas que até então não eram compreendidas. Coisas do tipo: quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, o que acontece após a morte do corpo físico, o que é que acontece nas relações humanas, por que isso, por que aquilo, que é Deus, por que uns sofrem, outros não, por que uns conquistam mais patrimônio e outros não. Então, diversas perguntas já estão na mente das pessoas, e vai se formatando perguntas e respostas, e percebe-se que a espiritualidade começa a responder a essas perguntas. E ele, como cientista, vai codificando. E quando ele vai lançar esse livro, Perguntas e Respostas, o Livro dos Espíritos, que inicialmente tinha 600 e poucas perguntas, primeira edição, e a partir da segunda já saiu com 1019 perguntas e respostas, perguntas feitas e respondidas pela espiritualidade. Em 1857 é lançado o Livro dos Espíritos. E interessante que o professor Rivaio, ele diz assim: se eu for lançar esse livro e colocar o meu nome enquanto cientista, a mensagem que vai ser passada, ela poderá ser deturpada. Agora, se eu utilizar um codinome, quando esse material chegar, as pessoas terão a curiosidade de entender, compreender, tal. E aí ele adota o nome de Allan Kardec. E aí começam os primeiros passos do Espiritismo.
E ele vem surgir com um tríplice aspecto. O Espiritismo, ele é ciência, porque ele investiga os fatos. O fato da vida, da encarnação, do desencarne, da comunicação, da possibilidade de comunicação com o plano espiritual, da compreensão, investigando por que acontece isso, por que as respostas são essas. Se essa resposta aqui vem em uma pergunta, outra pergunta ela se complementa ou ela se contradiz, mas não há contradições. São perguntas e respostas bem coerentes entre si, de forma investigativa, com provas e contraprovas. Tem um segundo aspecto, que é o aspecto filosófico. O Espiritismo tem um aspecto filosófico, porque é através do Espiritismo que a gente procura a compreensão dos fatos e de si mesmo. Enquanto a ciência, isso responde a isso responde a isso, ok. E eu, como ser humano, como é que eu compreendo isso na minha vida? Como é que eu aplico esses ensinamentos em minha vida? Como é que eu interpreto o que acontece em minha vida com as explicações que a espiritualidade nos traz? Isso é filosofia. Amor pelo conhecimento, amor pela sabedoria, filosofia. Conhecimento. Conhecer-se, conhece a ti mesmo, já dizia o filósofo. Conhece-te a ti mesmo. Então, esse tripé, ele vem, e está faltando um ainda, né? Disse que falei dois. Esse tripé, ele vem para, de forma bem objetiva, bem clara, a gente compreenda que o Espiritismo ele vem esclarecer a humanidade. Porque perguntas a gente tem, dúvidas sobre a vida a gente tem, mas quando a gente vai em busca de compreender o porquê das coisas, ou o para quê das coisas, quando a gente vai em busca dessas reflexões, quando a gente vai em busca de compreender que é necessário que a gente se melhore a cada dia, que a gente busque uma reforma íntima, e aí entra o terceiro aspecto, que é o aspecto de religião. E aí, não religião com dogmas, é isso e pronto. Não religião como rótulo. Você tem que vir, seguir o Espiritismo, você tem que assistir, seguir, não sei o que, para poder se aproximar do Criador, porque senão ele vai lhe castigar. Não tem nada a ver, não tem nada de castigo, não tem nada disso. Muito pelo contrário. O aspecto religioso do Espiritismo está no fator de evolução moral. Nós encontrarmos em nós, em nossas ações, naquilo que a gente faz e naquilo que se faz para conosco, individual ou coletivamente, que pode impactar na minha reforma, na reforma íntima, de eu me modificar, deixando de lado aqueles sentimentos que paralisam, do orgulho, da ira, da ganância, do falar mal do outro, aquelas coisas que nos deixam longe do sentido de amor ao próximo. Então, esse tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião, é o tripé que embasa a doutrina espírita, o Espiritismo. Através do estudo sistematizado, a gente vai pontuando o EJA, a gente vai pontuando por tema tal, a gente vai falar sobre isso, aí a gente vem, o Livro dos Espíritos diz isso, o Evangelho diz isso, o Livro dos Médiuns diz isso,
Gênesis diz isso, o livro tal de Chico Xavier, o livro de tal de Ivone Pereira. Então, faz-se um apanhado e a gente vai compreendendo, passo a passo, essa doutrina, esses ensinamentos que vieram como uma forma de cumprimento daquilo que Jesus disse. Porque assim, ele no diálogo com os discípulos muitas vezes perguntavam as coisas, e perguntavam certa vez a Jesus assim: "Ô mestre, por que o senhor fala sempre em parábolas? Por que que às vezes o senhor não diz as coisas bem claras?" E aí ele diz assim: "Olha, vocês estão comigo aí já há um bom tempo nessa jornada. Tem coisa que eu digo que vocês não entendem. Imagine aquele cidadãozinho que vive ali plantando mandioca, plantando macaxeira, plantando tomate, que não tem acesso, quando não tem acesso aos estudos, ao conhecimento, ao diálogo, às reflexões. Se vocês que estão comigo no dia a dia tem coisa que vocês não entendem, imagina muitos desses que estão entregues aí às coisas mundanas. Então eu preciso falar para que aqueles que têm ouvido ouçam. Como assim? Aquele que tiver conhecimento, que compreenda, que ouça e coloque em prática. Mas tem muita coisa do que eu digo a vocês hoje que a humanidade ainda não está preparada para ouvir. E aí eu gosto de fazer a brincadeira no sentido, vamos lá, se eu falar que em função exponencial, matemática. Quem não lida com matemática no dia a dia vai dizer: opa, o que é isso? Não é verdade? Por outro lado, se eu pegar uma criança de 8 anos de idade e for perguntar a ela função exponencial, ela vai dizer: como assim? 8 anos de idade e ela não aprendeu nem as 4 operações direito. Com 8 anos de idade ela não aprendeu a fazer ainda a regra de 3 simples, regra de 3 compostos. Ela não aprendeu ainda o que é um plano cartesiano. Como é que eu vou cobrar que ela compreenda isso que eu estou perguntando, se eu não ensinei ainda o 2 mais 2? Então a humanidade, àquela época, não estava preparada para entender a profundidade da mensagem de Jesus. Mas aí ele disse assim: no futuro, eu vou mandar um Consolador que vai explicar tudo o que eu disse e muito mais do que vocês não compreenderam. Então, aquelas mensagens que foram trazidas por Jesus, quando aqui esteve, muitas não foram compreendidas. Como era que ele iria falar de espírito se as pessoas tinham uma vinculação muito material? Como é que ele iria falar em reencarnação se até então a humanidade não entendia nem a existência do espírito? Como era que ele iria falar de amor de Deus, um Deus único, se a humanidade ainda estava no Deus material, nos bens materiais? Mas o pontapé inicial precisava ser dado. E ele fez com sua mensagem, com seus exemplos, com exercício prático. Se você quer ensinar alguém, ensine pelo exemplo. E se for com uma criança, muito mais pelo exemplo. Porque se você disser à criança: não minta, aí você está ali na sua casa, no sofá, na sua casa, sentado assistindo ali a televisão. Aí alguém bate na porta. Aí você olha de longe assim, aí
diga que eu não estou. Né? Aí o filho corre lá, todo alegre, vai atender o pedido do pai, chega lá do pai, olha, papai mandou dizer que não está. Aí lá vai ficar todo desajeitado, o menino não entende as coisas. A gente diz, papai não estava na hora mais, né? Papai não estava disponível naquele momento exato, mas eu estou aqui. Fica lá, meu bem, o que você quer? Aí o filho olha para mim, mentiu! Né? Então, veja que a gente ainda não estava preparado, nós, humanidade, ainda não estávamos preparados para ver e ouvir e compreender toda a mensagem do Cristo. Então vem o Consolador prometido. E quando a gente pega a doutrina espírita, a gente começa a compreender cada mensagem, cada passagem, cada ensinamento de Jesus. E muito mais. Coisas que até então ele não deixou claro, como a possibilidade de comunicação com o mundo espiritual. Vem o Espiritismo para nos explicar, para nos mostrar que a vida é uma só, em várias existências. A vida é uma só. E ela é particionada no processo de criação do espírito, simples e ignorante, sem nenhum conhecimento, até o seu processo de evolução da perfeição possível para o espírito. Processos. E cada processo é uma encarnação, onde em cada oportunidade nós vamos exercitando o aprendizado, onde em cada oportunidade a gente vai errando, vai acertando, vai corrigindo, vai aprendendo. Às vezes não aprende, às vezes precisa repetir de ano, às vezes precisa repetir de lição. É o que acontece nas bancas escolares. Não, o aluno não aprendeu tal disciplina, tal conteúdo assim. Vamos fazer uma segunda prova para ele? Alguns dizem assim, hoje em dia não pode mais reprovar. Quem foi que disse? O aluno, quem foi que disse? A lição precisa ser aprendida. E nós, como espíritos que estamos encarnados, vamos enfrentando dia a dia novas situações essas que elas podem vir acompanhadas de realização daquilo que a gente espera, ou podem vir acompanhadas de situações diversas do que a gente pretende, porque nem sempre o que a gente quer é o que é necessário para a nossa existência. Eu queria tanto ganhar um bolo de chocolate hoje, mas eu não ganhei, porque comer bolo de chocolate para mim não seria bom. Então vamos entender isso. As experiências que a vida tem, ela é cheia de bonanças, mas também é cheia de crises. E aí eu quero só relembrar da nossa última conversa que tivemos aqui, onde eu falei o que era crise. Eu fiz um acróstico, fiz assim, peguei a palavrinha crise e falei do que é que caracteriza a crise. C é coragem para vencer os desafios. Vou só pontuar rapidinho assim, tá? Para não voltar para outra palestra. Mas que aqui a gente vai entender o porquê. Crise, coragem para vencer os desafios. R, crise, C-R, resiliência, capacidade de se adaptar às situações de acordo com a nossa necessidade e nosso processo de crescimento. E iniciativa, coragem,
resiliência e iniciativa. Eu tenho que fazer a minha parte. Não posso ficar só jogando para o outro. Tenho que fazer a minha parte. Iniciativa. S, sentido. Eu tenho que encontrar sentido para aquilo que eu faço. Eu tenho que encontrar um sentido para a minha vida. Eu tenho que encontrar um sentido para as minhas escolhas. Eu estou escolhendo isso por quê? Qual o sentido disso aqui? O que é que isso aqui vai me fazer crescer? O que é que isso aqui vai me melhorar? O que é que isso aqui vai me fazer me aperfeiçoar? E por último, o meio de vencer isso é o Evangelho. Crise. O meio de vencer uma crise, com coragem, resiliência e iniciativa, buscando sentido e aplicação do Evangelho em nossas vidas. Então, nas relações humanas, cheias de crises, cheias de conflitos, cheias de situações, elas vão direcionando os caminhos dessa humanidade. São essas relações que vão direcionando. Porque quanto mais eu sou egoísta, mais eu vou enxergar apenas o meu mundo e vou puxar sempre a brasa para a minha sardinha, como se costuma dizer no ditado. Mas aí a gente vê que quando um faz isso, está puxando a brasa para o outro. Eu estou com frio, eu puxo o cobertor todo para mim, o outro vai ficar com frio. Então esses momentos, essas inter-relações sociais, elas vão justamente fazendo com que a humanidade caia, de certa forma, num ponto de ironia. Veja que ironia do tempo atual. Hoje em dia, com as redes sociais, nós estamos hiperconectados. Cai uma agulha aqui, se estiver sendo alguém com uma maquininha dessas, com um celular, em fração de segundos, o planeta inteiro, a humanidade inteira já estará sabendo. Nós estamos interligados com o mundo. Nós vamos reunimos nossos amigos, vamos para almoçar juntos em um restaurante e em cada cadeira, sentado um amigo, falando com outro amigo pelo celular que está distante. Vem aqui, amigo. Nós temos a capacidade de estar interligados, mas estamos profundamente isolados e fragmentados socialmente. Porque muitas vezes a gente não consegue sequer conversar com as pessoas que estão ao nosso lado. Recentemente, não que consultório médico, nem clínica para fazer exame de saúde tenha muita gente, não, isso aí não, né? Nunca tem, né? Aí você chega numa clínica, tem lá 60 pessoas esperando. Você não vê 3 pessoas conversando entre si. Tempos atrás, era um barulho tão grande que precisava o pessoal vir dizer: olha, pessoal, vai à feira, baixa o volume aí, não sei o que e tal, né? Hoje em dia, mais não. É todo mundo com os seus aparelhos celulares conectados, interligados, com o mundo lá fora, mas com aqueles que fazem o seu convívio onde está. Vi um grupo que estava reunido e estavam conversando entre si pelo celular. Estamos nós aqui em um ambiente e eu estou conversando com você pelo celular. Não, a verdadeira ironia, estamos tão conectados com o mundo, mas que a gente perdeu a capacidade de dialogar. A gente perdeu a capacidade, muitas vezes, de trocar ideias.
causando um individualismo sob o aspecto de coletivo, mas que na verdade estamos nos fechando cada vez mais. Estamos vendo aí situações, juventudes se entregando a situações, desistindo dos seus sonhos, dos seus objetivos de vida, porque não encontram mais sentido. Porque muitas vezes se entregam a julgamentos precipitados. Porque fulano disse é a pura verdade, e não procura colocar no filtro da razão. E essa polarização precipitada nas redes sociais, essa falta de empatia entre as pessoas, de colocar-se no lugar do outro, isso está causando uma desarmonia social. Isso está causando um sentimento de que o que importa é o que eu penso e o que eu faço. E onde a gente vai chegar nesse jeito? E aí é por isso que o Espiritismo vem nos mostrar que nós fazemos parte de um todo. Nós somos um coletivo. Nós somos a humanidade. E como humanidade, nós somos o reflexo da soma de todos nós. O nosso corpo físico, nós temos órgãos, 2 pulmões, coração, fígado, rins, baço, vários órgãos, que individualmente vão cumprindo suas funções, mas dependem diretamente de outras. Porque se o alimento que eu ingiro vai para o estômago e as enzimas não são colocadas pelo fígado, e não há essa separação, a parte, o sangue vai passar pelos rins para filtrar, outra parte vai passar para não sei onde. Se não houver um órgão para ir produzindo mais sangue, se não houver um equilíbrio no sistema nervoso central, se não houver um equilíbrio no sistema vascular, vai entrar em desarmonia. Veja, um corpo físico, da mesma forma é a humanidade. Se a humanidade não encontra essa unicidade, não encontra esse senso de ser único, todos nós, a gente vai encontrando os desafios que desarmonizam. A gente vai encontrando guerras, preconceitos, desigualdade extrema, olhar o outro com indiferença. Mas tudo isso nada mais é reflexo de nós mesmos. Veja que eu tenho a capacidade de perceber no outro erros e virtudes. A gente às vezes não para analisar o outro e a gente não vê, olha, como fulano é bom, faz isso. Ou então vai e critica, olha, fulano só quer não sei o que. Essas coisas que mais a gente enxerga no outro, lá no fundo a gente tem. Por isso que a gente tem que estar sempre atentos para orar e vigiar a própria mente. Não é vigiar o outro. É se manter firme no propósito de corrigir as nossas imperfeições. Porque nosso planeta é de provas e expiações em processo de regeneração, transição. O planeta está passando por um processo de transição, mudança de um perfil para outro. E toda transição causa mudanças. E toda mudança causa
certa desarrumação. Quer ver um exemplo? Vai arrumar a gaveta que você guarda roupa. Tá lá, bem arrumadinho, tá? Tem lá uma meia que está fora do lugar, tem lá uma camisa que está amassada, que você nas pressas tirou a roupa suja e botou no canto ali, depois terminou dobrando achando que estava limpa, e por aí vai. Ah, mas agora me escuta, quem foi que disse que nós estamos atentos a tudo? Por vezes, vamos fazer uma faxina na casa, na sala, o que é que a gente faz? Puxa o móvel para lá, puxa o móvel para cá, abre as portas do móvel, tira as coisas de dentro, limpa. Tá? Você faz uma certa bagunça ali, porque se chega alguém, na hora que você está fazendo a faxina, você vai ver lá. A primeira coisa que a gente diz aqui ao visitante: olha, desculpa a bagunça aí, eu estou organizando. Né? Tu faz uma faxina aqui e está meio bagunçado. O planeta está passando por esse momento, onde as pessoas estão sendo chacoalhadas para começar a refletir sobre a necessidade da reforma, da melhora íntima, para que quando a gente entre em um momento de mais equilíbrio, as coisas estejam arrumadas. E é nesses momentos em que a gente precisa refletir que o ser humano egoísta precisa dar lugar ao novo ser humano. O ser humano que quer tudo para si tem que dar lugar àquele que partilha e que precisa surgir na humanidade, precisa se espalhar, precisa ter vez e voz. E é impressionante como o mal parece estar dominando, mas a verdade é porque muitas vezes o mal faz mais barulho do que o bem. Você não enxerga, você não vê nas reportagens das TVs e nas internets e nas redes sociais. São poucas as experiências que você vê de prática do bem. Você vê sempre lá guerra, briga, violência, violência, violência. Então a gente tem aquela sensação de que o mundo está perdido. Não. Está em transformação. Para que surja aquele ponto em que a humanidade estará. Começará a colher os frutos da reforma íntima, da prática do bem, do amor ao próximo, do exercício dos ensinamentos de Jesus. É natural que não seja fácil. É natural que a gente não tenha assim a percepção do que é que a gente tem que seguir. Mas lá no Livro dos Espíritos, na questão 625, tem uma perguntinha que diz assim: qual o modelo mais perfeito que Deus disponibilizou para a humanidade, para que sirva de modelo de guia? E os Espíritos responderam categoricamente: Jesus. De forma simples e objetiva. Veja ele, veja o que ele diz, veja o que ele ensinou, o que ele praticou. E o Espiritismo não vem criar uma nova moral, não. Ele vem reviver a moral do Cristo. O Espiritismo vem mostrar de forma pura e racional, os ensinamentos do Cristo. No Espiritismo não existem dogmas, no Espiritismo não existem afirmações que você não possa refletir e questionar. Questione, pergunte, vá, que as respostas estão aí. Pois é, algumas denominações diriam: é o mistério da fé. Outras diriam: não, você não tem que estar perguntando isso.
Mas o interessante é que no Espiritismo a gente diz assim: você tem questionamentos? Questione. Tem perguntas a fazer? Pergunte. Tem dúvida? Vá em busca. Conteste. E veja o que é interessante que foi dito. No momento em que você encontrar uma contradição entre o que diz o Espiritismo e o que prova a ciência, fique com a ciência. E nós já estamos aí há mais de 160 anos que não se encontrou nenhum ponto que a ciência contradissesse as informações trazidas pelo Espiritismo. E lembra que a gente falou do tripé: ciência, filosofia e religião. Foi feito com base na ciência, com estudos científicos, com métodos científicos. E se viesse na época como apresentação de doutrina religiosa, não ganharia o espaço. A humanidade iria simplesmente fechar os olhos e não iria adentrar para conhecer. Por isso veio com esse tripé, porque não é a religião em si, simplesmente como dogmas. Dogmas são aquelas coisas que não podem ser contestadas. Isso são dogmas. Existem verdades na Igreja Católica, por exemplo. São verdades que são imutáveis e ninguém pode contestar. Não, o Espiritismo não tem dogmas. Você quer contestar? Quero. O que você contesta? Contesto isso. Vamos procurar o que é que o Espiritismo diz? Realmente. Até agora não se conseguiu, não se encontrou, nem vai se encontrar situações que a ciência desminta aquilo que está posto. Siga Jesus. E como é que a gente pode encontrar esse ponto de equilíbrio para a harmonização social? Jesus disse: amados inimigos, perdoe, seja benevolente, faça o bem ao próximo, sem olhar a quem. É como ele mostra lá na parábola do bom samaritano, que o samaritano ele era tido como alguém que não devia ser misturado com a sociedade. E é o samaritano que vai lá e faz o bem para aquele que estava ali machucado. E ele passa e cuida e deixa numa estalagem e paga as despesas e diz: se tiver mais alguma despesa na volta, a gente faz por onde auxiliar esse irmão. Aqui, fora da caridade não há salvação. Aqui não está dizendo fora da igreja não há salvação. Aqui não está dizendo fora dos dogmas. Aqui não está dizendo fora do espiritismo. Não está dizendo isso. Não há salvação. Aqui está dizendo fora da caridade. Esse é o lema máximo da harmonia social. Faça o bem. Porque coloca a ação acima de qualquer rótulo, acima de qualquer dogma. Une as pessoas. A caridade. A caridade faz com que as pessoas se coloquem e tenham respeito mútuo, que se coloquem à disposição para auxiliar o próximo, vai olhar o sofrimento do outro, vai se colocar no lugar do outro, vai se colocar à disposição do outro. E é importante a gente lembrar que essa harmonia social não vai começar pelos governantes, não vai começar pelas leis humanas, vai começar no coração de cada um de nós. Essa harmonia social
começa dentro de nós. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Já dizia Gandhi. Eu quero ver no mundo um mundo harmonizado, em paz, com harmonia, com doação. Faça a sua parte. Afinal de contas, somos a humanidade. O Espiritismo nos dá a base teórica. Jesus nos dá o ensinamento prático. Tudo depende da capacidade que a gente tem de sintonizar todos esses ensinamentos com o nosso dia a dia. Tudo depende de colocarmos em prática. Tudo depende da gente transformar o conhecimento em atitude. Oração, a gente diz. Orai e vigiai. Oração. E o que é oração? Orar com ação. Não adianta eu ficar só aqui de mãozinhas dadas, mãozinhas postas, pedindo a Jesus, não sei o que, se eu não largo minhas mãos e não me coloco em ação. Como eu queria tanto que essa rua aqui não tivesse tanto lixo, mas eu sou o primeiro a chupar uma balinha e jogar o papel. Eu sou o primeiro a descascar aqui uma laranja e a casca ir para o chão. Como é que eu vou ver na humanidade uma mudança se eu, sendo a humanidade, não faço a minha parte? Assim, o Espiritismo nos traz o ensinamento. Jesus nos traz a prática. Vamos lá, vamos ser felizes. Vamos fazer a humanidade feliz. Vamos arregaçar as nossas mangas e colocar-nos à disposição da humanidade. Estamos vendo aí muitas coisas acontecendo. Estamos vendo pessoas desistindo. Que nós possamos ser ouvidos, nós possamos ser aconchego, nós possamos alcançar dentro de nós as ferramentas capazes de auxiliar as pessoas. Nós também precisamos, nós também somos frágeis, mas é na prática do bem que a gente se fortalece, que a gente possa retornar para os nossos lares com essa certeza de que podemos e devemos fazer a nossa parte. Quando a gente faz isso, nós estamos fazendo parte da co-criação, que nós somos criadores juntos com o Criador. Nós vamos fazendo o destino da humanidade seguir os passos de acordo com as nossas ações. Muito obrigado pela paciência na noite de hoje. Obrigado por parar para ouvir. E eu, em especial, agradeço também, não a mim, mas pela espiritualidade, ter permitido me fazer refletir sobre isso também, já que, como disse no início, quando falamos, somos os primeiros a ouvir. Vamos à nossa prece final? Vamos lá, mais uma vez. Após participarmos deste banquete, nós temos esse sentimento de pura gratidão. Gratidão pela
Que possamos na noite de hoje, aqui estando, receber, como temos recebido, todo esse apoio da espiritualidade que conduz os trabalhos desta casa. Que possamos receber essas fontes de energia que nos restauram o corpo físico, que nos fortalecem para os desafios diários, que nos fortificam para a compreensão de que fazemos parte de um todo. Que possamos retornar para os nossos lares, levando essa certeza do amor de Cristo por todos nós, levando essa certeza que nós podemos partilhar essas boas energias com aqueles que fazem parte do nosso núcleo familiar, social, nosso núcleo existencial. Amanhã, ao despertarmos, agradeçamos e coloquemos à disposição da espiritualidade boa e amiga para fazermos o bem sem olhar aqui. Que a paz do Mestre Jesus, o seu amor por todos os seus irmãos e a eterna bondade de Maria, sua mãe, possa nos banhar, possa nos abraçar, nos acolher e nos fortalecer a cada momento. Paz e luz, que assim seja. Jesus está no meu coração, Jesus está no meu pensamento, Jesus está na minha vida, Jesus está no meu silêncio. Agora eu sei porque sou feliz, a dor já não me deixa sem crer. Assim a vida é mais bonita, pra cada noite um amanhecer.